Senhor Presidente, por uma questão de ordem, o horário. Consulta plenário para prorrogação de mais 1 hora da sessão, todos de acordo? Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadora, tomo mais uma vez a tribuna dessa Casa de Leis para continuar falando da saúde. Primeiro, quero falar a respeito de uma situação que acho que, através de uma intervenção do Poder Legislativo, nós vamos conseguir resolver, pelo menos a nossa parte. Tivemos ontem aqui, nessa Casa de Leis, uma reunião com a diretora executiva do consórcio intermunicipal do litoral, do Cislipa, senhora Gemima, é isso mesmo? O nome difícil dela, não é Gemima? Gemima, diretora técnica da Regional de Saúde, doutora Valéria, conhecida por todos aqui na cidade. Tivemos a presença da promotora de Justiça, doutora Kelly Vicentini, vereadores, populares, imprensa, enfim. E, como quando se pressiona para saber a verdade acaba brotando, porque uma história, uma mentira contada várias vezes, ela pode até se transformar numa verdade se você deixa ela ser contada várias vezes. E esse é o caso do SAMU de Antonina, da suspensão. No dia 11 de agosto, através de uma determinação do consórcio intermunicipal, Antonina ficou suspensa por 15 dias do consórcio e, por consequência, dos serviços prestados pelo consórcio, nos quais o SAMU, que é o atendimento de emergência, se encontra. E aí já começou a se falar muita coisa. Já começou a se falar que era isso, que era aquilo, é culpa do fulano, do beltrano, do cicrano, até que caiu a culpa onde? A culpa é da Câmara. A culpa é da Câmara. Mais uma vez a culpa é da Câmara. E aí a culpa da Câmara, por que a culpa era da Câmara? Porque a Câmara não aprova uma lei que está lá. Aí, senhores, vejam como, quando a coisa não é tratada assim com seriedade, as coisas, a verdade aparece. Ela aparece, não adianta. O município foi suspenso do Cislipa no dia 11 de agosto. A legislação que capacita o município a pagar a dívida adentrou essa casa no dia 12 de agosto, um dia depois que o município já estava fora. Então, começa por aí. Outro detalhe, que ontem o secretário não teve como se eximir de responder. O município de Antonina, desde o ano de 2010, integra o consórcio intermunicipal de saúde, 2010. Então, as despesas referentes ao consórcio já deveriam ser despesas correntes, despesas ordinárias, previstas no orçamento municipal que é votado todo ano. Mas não acontecia. E aí o secretário teve que admitir o erro. Não foi pago por quê? Não foi pago porque não havia previsão orçamentária. Aí existia uma dívida de 2013, da atual gestão, e uma dívida de 2014. A dívida de 2013 já reparcelada. Parcelaram, não cumpriram, reparcelaram. A cota do governo federal, que é repassado mensalmente, que é lido aqui aos senhores vereadores, a vereadora Marigel, no início da sessão, solicitou o levantamento pela nossa assessoria, foi quitada na data de ontem. Então, senhores, o que levou, qual que foi,
a oportunidade boa de se ter a discussão franca, ampla e aberta. Identificamos o erro do projeto, que foi alertado por minha pessoa ao secretário. Hoje recebemos a substituição com os valores corretos, e a parte que cabe à Câmara já vai ser feita agora, em ato contínuo a esse expediente, porque foi incluso na ordem do dia. Nós já vamos incluir a dotação dentro do orçamento, e tivemos a palavra do secretário Montequi, que eu espero que seja cumprida a palavra do secretário, de que existe a disponibilidade financeira. Porque se pagar os 60 mil que está se devendo do reparcelamento e mais 32 mil da dívida desse ano, é isso só que tem que pagar para ser reintegrado o município no consórcio. E aí pagar o restante da dívida, que o total é 518 mil reais e alguns quebrados. Então eu espero, porque ontem foi perguntado aqui por um jornalista: vereadores, quando vai ser pago? E eu prontamente respondi, porque às vezes essas confusões parece que são feitas propositadamente. Vereador não paga nada, quem paga é o ordenador de despesa. Vereador vai cumprir o seu papel, a Câmara vai cumprir o seu papel, aprovando a legislação que autoriza o pagamento, que friso aqui novamente, só foi enviado dessa casa um dia depois que o município já estava excluído. Então esse é um assunto, um dos assuntos que eu gostaria de abordar e continuar no assunto saúde. Um outro assunto... Só para ficar nesse assunto, me concede uma parte? Pois não, vereador. Então, só para lembrar, depois que a gente votar, ainda que não foi votado, mas provavelmente vai ser aprovado a questão do orçamento, o município tem que agir rápido, porque o município está sem o atendimento do SAMU desde o dia 11. Já aconteceu várias ocorrências aí durante esse tempo, do dia 11 até agora, que não sabemos dizer se por uma falta do SAMU aconteceu um problema ou outro, mas se tivesse o SAMU, o serviço, com certeza o resultado poderia ser outro, tá? Para mim não afirmar também que seria outro, mas poderia ser outro. Eu só digo uma coisa: o município de Antonina é o único município que faz parte do SAMU fora Paranaguá que tem duas ambulâncias, uma traçada e uma ambulância convencional. Uma dessas ambulâncias convencionais, que está na Renault, em Curitiba, está lá há mais de um ano, por conta de um orçamento de R$ 5.600, que, segundo informações do secretário, vai ser pago agora. Mais de um ano a ambulância está lá, na Renault, na autorizada da Renault, para fazer o conserto, e eu não sei. Tem dinheiro para pagar 6 milhões e 900 mil para contratar uma empresa, para contratar médico, e não tem 5.600 reais para pagar o conserto dessa ambulância. E mais uma coisa: a ambulância nova que veio traçada, que é uma S10, não, é uma Ranger, ela está quase um ano aqui no município, não está um ano, está quase um ano, e até hoje não fizeram uma revisão do carro, tá? Não fizeram uma revisão. Se pegar a cartilhinha da revisão do transporte lá, não tem a revisão normal que era para fazer. Já perderam tempo, perderam prazo, perderam a quilometragem e tudo mais, tá? Eu acho que o secretário tem que parar de se preocupar em ficar em rádio, em televisão, em jornal. E na saúde você não tem tempo para ficar se incomodando com isso. Na saúde o secretário tem que se incomodar a dar o melhor atendimento para a população, e só isso. Justificativa na saúde não vale, tá? Vale a fazer as coisas acontecer. Então a questão do SAMU, não adianta nós aprovar 90 mil aqui, que amanhã não tem ambulância, tá? Eles são 581 mil, na verdade, que é o valor total. Os 90 mil eles têm que pagar. Então o que acontece? Não adianta aprovar aqui o valor, amanhã ir lá para o prefeito pagar, e vou pagar, e a ambulância vai estar com problema mecânico, tá? Coisa fácil de resolver, mas você perde tempo para ir em rádio, para ir em jornal,
Para isso aí perde tempo. Isso aí eu aprendi isso, eu fui secretário de saúde em 2007, 2008, eu nunca fui para um programa de rádio. E mesmo assim, você acaba levando um monte de pancada. Tá? Eu acho que ao invés de ficar se preocupando em dar atenção para a rádio, para a televisão, para coisa assim, que vão lá fazer o trabalho deles. Se ele fizer um trabalho bem feito, ninguém vai reclamar. Vereador, eu pedi só para concluir a parte, senão não Terminei. eu tratar aqui dos outros assuntos. Vereador Matias, o senhor disse que eu meio minuto. Pode. Conceda meio minuto, vereador. Respeito a sua só um irmão. Só complementando, não. Até ratificando o que o vereador Dileno falou, e se tratando do assunto que estamos abordando aqui. A nossa parte estamos fazendo, vereador. Sim. Estamos aprovando, não era a complementação que estava faltando do orçamentário, então estamos aprovando. Agora, se ele vai estourar a ambulância lá, não é problema dele, não é nosso. Só isso, acabei. Muito bem. Quero passar para outro assunto também referente à área de saúde. Até vi uma chamada hoje no Facebook, numa rádio, a radialista colocando que o secretário estará amanhã lá para falar a respeito do caos da saúde. Eu concordo realmente com isso, que está um caos. Teve uma notícia também na semana passada de que a Câmara era a culpada por não estar havendo o pagamento dos médicos cubanos que estão aqui por conta do programa Mais Médicos. Médicos estes festejados, né, em verso e prosa no Teatro Municipal, com a então pré-candidata Gleisi Hoffmann, com abraços, beijos, apoios, que parece que agora já não são mais tão apoiados assim, enfim. Mas a realidade é uma só. Esses médicos estão aqui desde abril desse ano e desde abril não recebem a contrapartida do município, que é estipulada e obrigada através da portaria número 23 de 1º de outubro de 2013 do Ministério da Saúde. Aí não se tem mais o que fazer, né? O que tem que fazer? Tem que chamar o touro e agarrar ele na unha, para provar a verdade. Eu chamei os médicos aqui, na frente, o vereador Ademir Barroca estava presente, o vereador Givanildo, o vereador Odileno, foi gravada a situação com o consentimento dos médicos, que vivem uma situação de penúria. Uma situação de total penúria, onde mais uma vez, na reunião da Regional de Saúde, foi afirmado lá, por quem foi representar a secretaria, de que, olha, não faz o pagamento porque está na Câmara. E eles não tinham nem enviado a mensagem de lei para a Câmara ainda. A mensagem de lei entrou aqui no dia 29 de julho. E aí, senhores, alguns outros detalhes dessa situação. Enviaram o valor de um auxílio para comer, morar, para pagar água, luz, tudo isso é de R$ 1.500. Sendo que Guaraqueçaba, que é um município com um orçamento muito menor do que o município de Antonina, paga R$ 2.500 para esses médicos. E aí, com muito papo ainda, né, conseguiu-se, através aí de uma ação do vereador Odileno, que fosse modificado o projeto que vai ser votado dentro de instantes para R$ 2.000. E o que me espantou foi que a representante da Secretaria de Saúde, quando chegou aqui, falou: olha, nós não colocamos um valor maior do que isso, porque falaram lá na administração que daí vocês não iam aprovar. Não, é o cúmulo do subjetivismo isso, senhores. Sabe, ficam criando pendengas políticas em detrimento do bom atendimento do povo. Estão brincando de administrar Antonina. E isso eu falo no geral. Porque não está acontecendo só na Secretaria de Saúde. Está acontecendo em tudo. É um festival de trapalhadas. Essa é que é a verdade. E aí, quando a Câmara quer colocar o trilho no trem, olha, vereador
vereador lá é contra, ele foi lá na política contra, continua contra. E eu falo, senhores, para todo mundo, eu acho que nem eles não sabem nem o significado da palavra oposição. Porque nos 2 anos aí que eu vou completar nessa gestão, à frente da presidência da Câmara, em nenhum momento qualquer projeto aqui sofreu qualquer obstáculo. Então a situação dos médicos é mais uma mazela da saúde pública. E quero finalizar aqui rapidinho, pegando uma notícia. Ontem eu tive aqui o secretário, daí depois que finalizou a reunião, o secretário veio até mim e falou assim: olha, foram me falar que você falou que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei: olha, o que eu falei está gravado na Câmara. Não me lembro, né? E também ainda não estou sendo, acho que, afetado pelo mal de Alzheimer para eu esquecer uma coisa assim tão recente. E aí eu pego uma declaração do secretário dentro do Jornal dos Bairros, que quero parabenizar aqui por estar sempre em cima da informação, onde o secretário coloca aqui: o que estou fazendo é regularizar a palhaçada do passado, inclusive com o CAPS, que na ótica do secretário e com o lançamento feito pelo então vereador Márcio Valera, eu estou sendo promovido já. Eu estou lançando coisa da prefeitura. Dizer que eu lancei o CAPS, já não sabe o que falar. E aí ele está preocupado, dizendo: ó, estão preocupados comigo, colocando que a reportagem do jornal é patrocinada por alguém, né, dando a sugestão, né? Estão incomodados comigo. Eu não estou incomodado, secretário. Quero dizer aqui para o senhor escute lá depois. Se o senhor quer levar para o lado político, política é daqui 2 anos e meio. Aí lá, se o senhor estiver num lado e eu no outro, nós vamos disputar pelo voto do povo. Né? Agora, ficar sob esse argumento, querendo culpar o passado, não tem como, senhores. Não tem como. O que está em jogo é uma coisa muito importante: saúde do povo de Antonina. O problema, se andar bem, já não é fácil de resolver. Já não é fácil de resolver. Agora, se ficar brincando com a saúde, Concluindo, vereador, piora mais ainda. Meu agradecimento pela atenção de todos e boa noite. Declaro então aberta a ordem do dia, conforme a autorização plenária dada por Vossas Excelências. Iniciando, vou fazer a sugestão de que votemos primeiro as matérias de regime ordinário e depois as de regime especial. A começar pelo projeto de lei 021/2014, leitura da súmula, por favor, secretário. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar instrumento de cessão de uso gratuito do imóvel do município, a colônia de pescadores E8 de Antonina, e da outras providências. Está em discussão, primeira discussão, projeto de lei 021/2014. peço a palavra. Vereador Odilene, na sequência, vereadora Marigel. Só para o pessoal entender, esse projeto ali é o termo de cessão da casa da Marisqueira, lá que está abandonada. Eu acho nada mais justo que essa casa seja cedida para a colônia de pescadores, né, que está lá reunido todas essas classes de pescadores e marisqueiras, que seja bem utilizada. Né? Então, por isso que eu acho que a população tem que saber, né? Essa seção é a seção da casa da Marisqueira, que foi construída na gestão anterior. Obrigado. Vereadora Marigel. Respondida pelo vereador. Continua em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. e o projeto, como é que fica? Casal da esquerda. Vai conceder a colônia, tudo bem, a colônia precisa, né? Como é que vai ficar o projeto? Vai cair por terra? Não tem mais projeto? Como é que vai ficar? É um imóvel muito importante, veja assim, não só para a esquerda, mas para os pescadores. Né? Como é que vai ficar? A colônia vai ocupar aquele imóvel
criado, né, anteriormente, alguém que teve a ideia, tudo, vai cair por terra? Sem mais segurança? Os senhores que lidam nessa área, existe uma associação das marisqueiras? Eu não sei. São essas as palavras, senhor presidente. Continue a discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, Eu acredito que a Associação das Marisqueiras foi feita onde hoje se encontra a associação, né? Associação de bairros. Porque eu lembro que no governo do Requião foi construída aquela sede lá para as marisqueiras. Será que estou enganado? não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, vereadores. A Casa da Marisqueira ela é fruto de uma emenda parlamentar, né, que foi construído o imóvel, né, para atender essa classe de trabalhadoras. Acontece que, concluída a obra, passadas as gestões, o imóvel continua fechado até esse momento. Né? E agora, me parece que o executivo houve por bem de, para fazer funcionar, porque inclusive acho que existem mobiliários lá, freezer, tudo isso aí que com o tempo vai se deteriorar. Né? E não sei, o vereador César falou em projeto, não sei se existe projeto. Até o presidente da associação se encontra, eu vou conversar com ele depois, amanhã depois, daí na próxima eu trago umas coisas mais concretas. Sim. Pois obrigado, não. senhor. Eu acredito que há de se verificar, mais a miúde, se existe uma associação antes que se faça essa associação. Se existe um projeto efetivamente, porque senão tudo que está fechado aí nós vamos fazer sessão. Vamos fazer sessão principalmente do Hospital Municipal do Carió. Está parado, ninguém está usando. Vamos fazer sessão também. Olha, vereador, acompanha o projeto de lei, o termo de cessão de uso não onerosa, o contrato feito entre o município de Antonina e a colônia de pescadores Z8. Né? Veja só, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: o imóvel e o mobiliário que está aí, ele pertence ao executivo, ao município. Né? Se o município encaminhou essa Casa de Leis para fazer a sessão, eu acho que ele detém o poder de colocar para quem ele quiser ceder. Então, se a gente for ficar aqui agindo também por subjetivismo, não tem como. Né? Se alguém, só um minuto, vereador Ademir, só um minuto. Se existe uma associação e essa associação se entender prejudicada, ela vai ter os meios cabíveis. Aí, se a destinação desse imóvel era para essa associação, que pelo que eu me recordo, a verba foi aprovada na legislatura passada para a construção dessa Casa Marisqueira, e não havia qualquer, tanto é que havia sim uma discussão de quem iria utilizar aquilo lá depois, né? E que, pelo termo do convênio do governo federal com o município, ficava a critério do município. Então aí a gente levar para essa outra vertente, mas só a título de informação. Pois não, vereador? Gostaria que você já respondeu que, no caso, o contrato está em nome da Z8 de pescadores. Não, está para ser aprovado aqui, vereador. Mas é a vontade do município, que é o detentor do imóvel, né, que é quem tem o domínio sobre o imóvel, passar a cessão para a colônia Z8. Né? Então, No caso, desapropriar a associação que hoje... não é desapropriar, vereador. É um termo de cessão de 5 anos, prorrogável por mais 5. O imóvel continua sendo no município. está vencendo. Então, está respondido. Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não. Só a título de elucidação,
havia sim uma associação de marisqueiras, tanto é que eles utilizavam aquela unidade ao lado da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Lá era a cooperativa, né, das marisqueiras. Quando elaborado o projeto, eles foram infelizes na escolha do local. Porque vocês imaginam o seguinte: a marisqueira trabalhava até meia-noite, 1h, como que ela retornaria para a Ponta da Pita ou lá para o Portinho, né? Então a distância inviabilizou o projeto, né? Então, o anseio das marisqueiras, qual é? Uma unidade na Ponta da Pita e outra no Portinho, que daí sim atenderia a reivindicações das marisqueiras, né? Então a primeira unidade é essa da Ponta da Pita, está próximo a família de pescadores que vive, né, do marisco. Agora, Sr. vereador, só para contribuir aí com a ilustração de Vossa Excelência, a cláusula segunda do termo, inclusive, apesar de ser ser cedido à colônia de pescadores E8, na cláusula segunda do termo que trata da finalidade, existe a restrição de que é tão somente para atendimento à comunidade da Ponta da Pita. Então, é mais ou menos dentro do que o senhor está colocando aí. então eu acredito assim, que a colônia está entrando como gestora, né? Agora, puxa vida, será que as marisqueiras não conseguem, da Ponta da Pita, não conseguem se unir e administrar a unidade, né? Porque o objetivo do projeto foi contemplar elas, não a colônia, né? É um projeto para as marisqueiras. O vereador não consegue uma parte? Pois não, Só para, acho que, complementar, as marisqueiras fazem parte da colônia de pescadores. Não, a maior parte das marisqueiras, ou quase todas, fazem parte da colônia. O que acontece? Uma associação criada recentemente não vai ter condições financeiras para bancar uma estrutura daquela. E a colônia hoje é uma instituição mais organizada, mas depois, lá na frente, de repente, a colônia pode deixar administrar, como diz dar um suporte para eles e eles administrarem. Mas eu acho que sim, seria mais fácil aprovar do jeito que está, porque está abandonado lá. A minha opinião é essa, está abandonado. É melhor que alguém tome conta lá, porque ninguém veio reivindicar antes. A única entidade que veio reivindicar esse imóvel foi a colônia de pescadores, que pescadores e marisqueiras, pode ser. Senhores, eu vou fazer diante da polêmica, eu vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência a partir da presidência, né? Logicamente com autorização plenária. Vamos retirar da pauta o projeto. Os vereadores aí que têm alguma dúvida buscam se inteirar do assunto e retornaremos aí na próxima sessão com a discussão do projeto, que ele está em discussão ordinária mesmo, né? Foi aberta a primeira discussão. É uma sugestão da presidência que, se todos estiverem de acordo, porque senão nós vamos ficar aqui discutindo sobre hipóteses, né, sem saber realmente o objetivo da situação. Todos de acordo? De acordo, mas só pela ordem, senhor presidente. Pois não. Então, falando até agora, essa marisqueira, ela foi construída ali na Praia dos Polacos, não na Ponta da Pita. Essa, na Praia dos Polacos, na Ponta da Pita não tem. Essa é da Praia dos Polacos, né? José, falaram na Ponta da Pita. Senhor, Qual o artigo do regimento, para a questão de ordem? Não, assim, é Portinho ou é Praia dos Polacos? Não, na verdade aqui o termo contempla a Ponta da Pita, para uso da Ponta da Pita.
Então, para que a gente não fique aí discutindo em vão, né, e já que Vossa Excelência autorizaram, fica retirado de pauta e retornará assim que todos sanarem as suas dúvidas. O próximo, então, é o projeto de lei 023/2014. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao Orçamento Geral do Município de Antolina, na importância de R$ 25 mil. Está em discussão, primeira discussão. É só falar? Mas só para também esclarecimento é para uso no CRAS, né? Esse recurso ali. E até para complementar que a casa aqui não faz nenhuma, não segura projeto nenhum, que tudo que for de bem do município a gente está fazendo um parecer favorável. Então, não tem nada que esteja incorreto aí. R$ 25 mil que eles vão utilizar como CRAS. Então, para o pessoal entender para que serve esse recurso. Para ficar mais esclarecido, está sendo retirado da própria Secretaria de Assistência Social, da rubrica de material de consumo, para se transformar em gasto de outros serviços de terceira, pessoa jurídica. Continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira discussão. Agora, em regime especial, conforme a autorização de Vossas Excelências, projeto de lei 022/2014. Súmula. Institui auxílio aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, instalado no município de Antolina, e da outra providência. Está em discussão. Discussão em regime especial, discussão única. Projeto de lei 022/2014. R$ 2.000. Nós não podemos alterar, vereador. Isso daí vem do Executivo, bom que pudesse, porque com certeza seria alterado. Mas, enfim. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifestem. Está aprovado em única discussão. Também em regime especial, projeto de lei 024/2014. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao Orçamento Geral do Município de Antolina, na importância de R$ 518.473,58. Está em discussão única, o projeto de lei 024/2014. Essa palavra, senhor? Pois não. Mas que é bom mesmo nós aprovar, senão vai dizer que os vereadores não aprovam, porque aí o SAMU vai embora, então vamos fazer valer o nosso direito. Obrigado. Continua a discussão. Das palavras, né? Pois não. Saem comunicar aos senhores aqui. Esse projeto foi feito de maneira errada, foi refeito pela própria diretora do SESVIP aqui, e ela entrou na casa, acho que umas 4 horas mais ou menos, estávamos aqui reunidos desde 2 horas esperando para chegar para ser analisado e viesse ser aprovado para a sessão. Então, aí está a resposta que as pessoas que dizem que a Câmara não faz nada, e fica segurando os projetos aqui. Então, hoje nós ficamos desde 2 horas aqui, eu, o vereador Ivanildo, o vereador Tileno, para que a dedicasse o projeto ser vontade. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam cristãos, os contrários se manifestem. Aprovado